Os acontecimentos narrados em Gênesis 41 aconteceram 2 anos após José ter interpretado os sonhos dos oficiais de Faraó, Gênesis 40. A Torá diz que numa mesma noite Faraó teve 2 sonhos. Os sonhos sempre eram tidos em grande consideração pelos povos do Antigo Oriente Próximo, que acreditam receber por meio deles presságios sobre o futuro. Além disso, os reis geralmente eram vistos por esses povos como representantes dos deuses. Na religião idólatra egípcia em especial, o rei, que tinha o título de faraó, era considerado uma divindade. Então, quando um rei tinha um sonho, para os povos antigos isso tinha um significado muito importante. No primeiro sonho, Faraó se viu de pé diante do rio Nilo. O rio Nilo era basicamente a fonte da fertilidade do Egito que se desenvolveu ao longo de suas margens. Do rio Nilo subiram 7 vacas gordas vistosas. Mas logo em seguida subiram também outras 7 vacas feias e magras. As vacas magras pararam junto das vacas gordas na margem do rio. Então as vacas magras começaram a comer as vacas gordas. Gênesis 41, versos do 1 ao 4. Faraó acordou desse sonho, mas logo voltou a dormir e a sonhar outra vez. No segundo sonho, Faraó viu crescer no mesmo pé 7 espigas graúdas e boas. Depois também brotaram outras 7 espigas miúdas e ressecadas pelo vento. Então as 7 espigas miúdas engoliram as 7 espigas graúdas. Gênesis 41, versos do 5 ao 7. Os 2 sonhos deixaram Faraó perturbado e pela manhã ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Na antiguidade, no meio dos idólatras era comum haver nos conselhos feiticeiros e interpretadores de sonhos, que serviam como conselheiros reais. Mas Faraó, ao contar-lhes os sonhos, ninguém foi capaz de interpretá-los. Gênesis 41, verso 8. Foi no contexto em que ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó, que o chefe dos copeiros se lembrou de que José que havia interpretado seu sonho na prisão. Ele contou a Faraó que durante o tempo em que ele esteve preso juntamente com o chefe dos padeiros, ambos sonharam e tiveram seus sonhos interpretados por um jovem hebreu. Gênesis 41, versos 9 ao 13. Então Faraó mandou imediatamente chamar José, que ainda estava aprisionado. Em harmonia com o costume egípcio, José, antes de comparecer perante Faraó, barbeou-se e mudou de roupa. Já na nobreza egípcia, José escutou de Faraó que ninguém havia sido capaz de interpretar seus sonhos, mas que tinha ouvido falar que ele era capaz de interpretá-los. Tampouco José, neste caso, atribuiu a si mesmo crédito, mas atribuiu a interpretação a Deus. Então Faraó contou a José seus 2 sonhos. José disse a Faraó que os 2 sonhos, na verdade, eram um único sonho através do qual Deus revelou a Faraó o que aconteceria e o que deveria ser feito. Gênesis 41, verso 25. Aqui é importante enfatizar que José não agiu como um mago, que não tem conexão com Deus, com o objetivo de interpretar o sonho por meio de adivinhação, o que sempre é charlatanismo ou ilusão. Ele deu a Faraó uma interpretação que veio de Deus. De acordo com a interpretação do sonho dada por Deus a José, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas significavam 7 anos de muita fartura que haveria de vir sobre toda a terra do Egito. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas miúdas significavam 7 anos de fome que seguiriam os 7 anos de fartura. José disse a Faraó que os 7 anos de fome seriam tão severos que arruinariam a terra e fariam com que o tempo de fartura fosse esquecido. Ele ainda disse a Faraó que ele havia sonhado 2 vezes porque toda aquela questão já havia sido permitida por Deus e que tudo já começaria a ser realizado. Por isso era necessário já ir começando a tomar medidas para enfrentar a crise que estava por vir. Deus revelou isso de antemão a Faraó, que, como rei do Egito, deveria tomar providências prudentes para seu povo. Mais tarde a fome tomou conta de toda a terra habitada. José também instruiu Faraó acerca do que haveria de ser feito. Ele disse que Faraó tinha que procurar um homem sábio e criterioso para colocá-lo como administrador de toda a terra do Egito. Supervisores também tinham que ser estabelecidos para recolher 1/5 da colheita de todo o Egito durante os anos de fartura. Todo esse mantimento tinha de ser estocado para servir como reserva para os 7 anos de fome. Dessa forma, a terra do Egito não seria arrasada. Gênesis 41 diz que Faraó gostou do plano informado por José. Faraó ainda julgou que ele e seus conselheiros não poderiam encontrar alguém tão qualificado quanto José, sobre quem estava o Espírito Divino ou o Espírito dos deuses.
Não há registro da conversão desse ou de outro faraó ao Eterno nas Escrituras. Ele provavelmente não identificou o espírito em José como o espírito do Eterno. Não há nenhuma evidência de que Faraó entendeu ou acreditou que fosse em especial o Eterno, o Deus de Israel, muito menos compreendeu sua unidade, monoteísmo. Muito provavelmente ele pensou que alguma falsa divindade em que ele cria se manifestou através de José. Ele pensou se José era capaz com a ajuda divina de interpretar coisas intangíveis como sonhos, ele certamente deveria ser sábio o suficiente para organizar os assuntos administrativos terrestres de uma maneira competente. Faraó colocou José como o segundo homem mais poderoso do Egito. José teria o comando de tudo e todo o povo egípcio estaria sob suas ordens. Faraó deu a José seu próprio anel de sinete, finas roupas de linho e um colar de ouro. Gênesis 41, versos 37 ao 44 e verso 46. Compare isso com Salmo 105, verso 17 e 20 ao 22. Esta maneira de investidura é atestada por inscrições e murais egípcios. É também de interesse que, à base de antigos registros egípcios, sabe-se que diversos cananeus receberam altos cargos no Egito, e que a mudança de nome de José para Tsafnapaneia não é sem paralelo. Existem muitas interpretações sobre o que significa Tsafnapaneia. O que a maioria dos eruditos judeus diz e o que está em conformidade com o contexto é que o significado é aquele que revela o que estava escondido. Era costume dar nomes especiais aos ministros do rei, nomes relacionados a seus cargos, suas realizações, etc. Descobrimos que Daniel foi renomeado Belteshazzar quando nomeado para o cargo na Babilônia. A situação de José foi muito semelhante à situação do profeta Daniel na Babilônia. Daniel 1, versos 6 e 7. José recebeu também por esposa Asna, pertencente a Neit, um ídolo feminino egípcio, filha de Potifera, egípcio, que significa aquele a quem Ra deu, sacerdote de On, a cidade que era o centro do culto a Ra, o Deus Sol. Além disso, José foi colocado sob a segunda carruagem real e apresentado a todos os egípcios como o homem que tinha o comando de todo o reino. Gênesis 41, versos 39 ao 44. José tinha 30 anos de idade quando se tornou governador do Egito. Isso quer dizer que havia se passado cerca de 13 anos desde que José havia chegado como escravo ao Egito. Gênesis 37. No cumprimento de suas atribuições, José percorreu todo o Egito. Gênesis 41, verso 46. A Torá diz que durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção de mantimento. José reuniu todo o excedente da produção durante os 7 anos e o armazenou estrategicamente nas cidades egípcias. Como resultado, José estocou uma quantidade incontável de trigo. Gênesis 41, versos 47 ao 49. Antes dos anos de fome, José foi pai de 2 filhos com Asna. José deu o nome de Manassés ao primeiro filho, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Gênesis 41, verso 51. Manassés significa literalmente tornar esquecido. Já o segundo filho José chamou Efraim, dizendo: Deus me fez fértil na terra onde tenho sofrido. Gênesis 41, verso 52. O nome Efraim tem o significado literal de frutífero. Quando 7 anos de fartura chegaram ao fim, vieram os 7 anos de fome, conforme havia sido anunciado em sonho. Todas as terras foram assoladas pela fome, mas havia alimento em todo o Egito. Quando o tempo de crise apertou, Faraó disse ao povo para fazer tudo conforme José lhes ordenasse. Gênesis 41, verso 55. Então José mandou abrir os locais de armazenamento e vendeu trigo aos egípcios. Gênesis 41 ainda termina informando que ia gente de toda parte ao Egito comprar alimento.
José foi um instrumento de salvação do Criador.